Olá, sejam muito bem-vindos ao Prosa e Pecuária. Hoje temos um time de peso para uma conversa muito especial sobre um dos assuntos mais importantes do agronegócio brasileiro, que é, claro, a pecuária. Vamos explorar os desafios e inovações que impactam diretamente no campo. E nosso tema é eficiência produtiva e desafios do setor. Para isso, nós temos um time de peso aqui que eu vou apresentar para vocês. A gente vai falar um pouco, trazendo a visão lá do campo. Nós recebemos aqui o Caio Marcondes, que é da Nelore Marcondes. Oi, Caio, tudo bem? Raquel, obrigado pelo convite primeiro. Espero poder contribuir um pouco com a nossa experiência no campo lá que a gente desenvolve lá em Britânia. Prazer te receber, falando aí, ele tem é uma família, são mais de 60 anos, né, Caio, no Vale Araguaio-Goiano, é um legado, na verdade, uma vida toda aí de trabalho no campo, ele vai poder contribuir muito aqui com a gente. E a gente tem o gerente de marketing da Boehringer Ingelheim, o Robles Carvalho, especialista também em sanidade animal, um prazer te receber. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, né, por estar com esse time aqui, tão seleto, para falar um pouquinho de sanidade, de produtividade e dos desafios da pecuária. Vai ser uma excelente prosa aqui, né, com o pessoal. Com certeza, e trazendo também as inovações, né? Também. Porque são muita pesquisa, muita coisa nova, muita coisa boa aí no mercado para ajudar nessa evolução aí do homem do campo. Bom, e conosco pelo programa Leilões, o Carlos Nunes, carinhosamente o Carlota. A gente sempre diz aqui que a gente não sabe outro nome, é Carlota, né? Exatamente. Prazer em te receber, ele que é nosso diretor comercial. É isso aí, é um prazer estar aqui junto com vocês, poder compartilhar da minha experiência, porque todo dia a gente está aqui com um bate-papo com algum criador, né? Ou com vários criadores. E quando nós não estamos aqui dentro do nosso escritório, nós estamos nas fazendas desses criadores. Então, acaba que vai criando uma bagagem que a gente pode compartilhar experiências de vários, né, que a gente mesmo acompanha. Então, acaba enriquecendo muitas informações que a gente tem de ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa que realiza 1000 leilões por ano, né? Uma vivência imensa, uma né? vivência imensa e é gostoso também poder compartilhar essas experiências com todos que vão nos acompanhar. Bom, minha primeira pergunta era exatamente essa para o Carlota, né? Você que vem com essa experiência do Brasil todo, conhecendo diversas fazendas, são muitos perfis diferentes, uma vivência imensa, como a gente falou. Existe uma fórmula que dá certo, a gente que está falando aqui em eficiência, né? Ou é muito individual, de cada fazenda? O que você traz aí desse dia a dia? Olha, não é igual porque o Brasil é um país continental, né? Então, nós temos uma realidade do sul ao norte, nordeste, mas o que a gente observa muito que tem um caminho que não tem mais volta, que é eficiência com tecnologia, né? Nós viemos recentemente de uma pecuária que era acumulativa, que em vez de você investir na fazenda era mais barato comprar o vizinho, né? Investir em tecnologia não era negócio, era mais barato você comprar mais gado, né? Qualidade do gado era relativo, porque às vezes era bom ter bastante, era acumulativo. Acumular era melhor que desfrute, né? Você ter estoque grande de gado, né? Hoje mudou tudo, as terras valorizaram, né? Foi encurralando o boi e o boi começou a passar a ser obrigado a ser eficiente. E a eficiência vem de detalhes. Então, em qualquer situação do país, quem não se adequar aos detalhes vai perder a eficiência e vai sair do ramo, né? A eficiência entra tudo. Entra desde um manejo perfeito, manejo sanitário, né? Nutricional, a genética passou a importar muito, né? Você pega os confinamentos que eram lotados de animais de baixa qualidade, que você comprava animais mais baratos para confinar, hoje é o contrário. São animais valorizados que vão para confinamento, são os melhores animais. Então, isso é igual, né? Tanto na pecuária de leite como na pecuária de corte. Tudo hoje passou a ser obrigatório a eficiência. E ganhar nos detalhes também
faz toda a diferença hoje, que não fazia num passado recente, tá? Um passado E o recente. Robles deve ter essa experiência também, né, Carlota? Porque a indústria hoje ela trabalha com muita tecnologia, né? Voltada para essa eficiência, às vezes em coisas muito básicas, né? Você trabalhar a sanidade de uma forma tecnológica, inovadora. Como é que vocês têm enxergado isso e trazido toda essa tecnologia, essa ciência também para o dia a dia de quem está lá no campo, lá na ponta? Hoje, quando a gente fala de insanidade, né, enfim, você fala de produtividade. Então, se você perder um animal hoje, né, perder um bezerro hoje, né, o quanto que você não está perdendo no final da conta, né? Às vezes a pessoa faz só a conta do bezerro, do valor do bezerro, mas não é só o valor do bezerro. Você acaba perdendo ali aquele animal que vai... Não só a prenhez, né, do momento que a fêmea lhe deu aquele bezerro, mas também o que você vai ter para frente desse bezerro, né? Então você acaba perdendo isso, perdendo genética também, né? A genética daquele bezerro você perde. Então, hoje quando a gente olha a sanidade tem que ser vista como um investimento e não como um custo, né? O que a gente vê muito hoje é assim, o pecuarista tem que olhar às vezes o que ele faz de investimento, de desembolso como investimento. Né? A sanidade também é um investimento. Então, quando você deixa de vermifugar um animal, por exemplo, um bezerro ali com uns 4 meses, ele pode estar perdendo peso no desmame. Existem estudos mostrando que um bezerro que não é vermifugado aos 4 meses, ele pode ter 8 quilos a menos no desmame dele do que um bezerro que foi vermifugado. Ou seja, é peso de bezerro. Na recria também é super importante isso, em alguns casos de 20 a 40 quilos. De peso vivo a menos de um animal que não foi manejado de forma correta no controle parasitário. Além disso, tem uma questão também que, aí adicionando até um pouco do que você trouxe, Carlota, que são as pessoas, a equipe. O treinamento de equipe é super importante hoje dentro de uma fazenda. Né? Você ter pessoas qualificadas para fazer o manejo dos animais, né? Que consiga identificar os problemas também que você tem ali. Um bezerro que está ali, que não está ganhando peso, né? Que não tomou colostro, por exemplo, não bebeu colostro, por exemplo, é super importante. Então, E Robles, até te cortando, mas complementando, porque eu acho que o Caio vai conseguir trazer para a gente uma experiência muito interessante, né? Até ontem a gente conversava um pouco sobre isso, porque ele, o irmão, o Caio e o Renê, eles dois são administradores, né? Mas eles vivem essa lida do campo, esse entendimento do campo todo dia. E ele trazia exatamente isso, dessa conta na ponta do lápis, né, Caio? Porque essa gestão hoje, desse processo, até acrescentando aqui, porque a gente fala muito assim, né? Melhoramento genético parece que é uma injeção que você vai lá. E não é todo um processo, uma vivência ali dentro da fazenda. E isso é muito importante, né? Com certeza, Raquel. E assim, complementando um pouco o que o Carlota falou, a gente vem lá, a gente está na região faz 60 anos, eu sou a 5ª geração de produtor, e a gente vê que, ano após ano, quanto mais eficiência você tiver, o lucro é o mesmo. Que o lucro era muito fácil antigamente, igual o Carlota falou, era mais fácil a gente comprar o vizinho do que ser eficiente. Hoje em dia é totalmente ao contrário. Se a gente não for eficiente, o vizinho que é eficiente vai comprar a gente. Então, assim, principalmente na parte sanitária, em todas as etapas de produção dentro da fazenda, assim, é muito importante a gente conseguir assim, ter a máxima eficiência possível. E como o Robles falou, na parte sanitária, assim, as empresas trazerem para dentro das fazendas os treinamentos de equipe, para a gente capacitar os profissionais, ter profissionais qualificados. Isso é muito importante para trazer cada vez mais lucro para o produtor, para a gente conseguir se manter realmente na atividade. E, Robles, esse é um foco que vocês têm, né? De levar esse conhecimento para o campo. Sim, a gente leva o conhecimento para o campo, né? Principalmente pensando, né? A gente tem, se você olhar, né, as redes, nossas redes sociais, por exemplo, da Behringer, né? A gente sempre leva informações para o campo. Temos uma equipe também, né, qualificada dos nossos distribuidores também que levam informações para as fazendas, para os pecuaristas, Esse é o para o pulo time. do gato? Esse é um dos pulos do gato. A gente não pode falar que é só isso, né? Mas você ter uma equipe bem qualificada talvez seja um dos primeiros passos que você tem para pensar em eficiência, né? Não adianta você ter todos os processos adequados se você não tem uma equipe qualificada para implementar isso no campo, no dia a dia da fazenda. Como é que vocês fazem lá na Lora Marcondes? Raquel, eu imagino que a gente
é o dono, a gente, enfim, é o gestor, mas assim, quem coloca a mão na massa mesmo são as pessoas que trabalham lá dentro. A gente fala que a fazenda não é feito, não sou eu que faço, não é meu irmão. Então, assim, a gente tem uma equipe que realmente a gente confia e dá credibilidade, dá o que eles precisam para poder fazer o negócio bem feito. Ontem a gente deu o exemplo ainda da luva na hora de curar o umbigo do bezerro. Enfim, esse tipo, o vermífugo certo. Vamos trazer até em detalhes essa questão da cura, né? A gente porque eu achei bem passou e a interessante. gente, enfim, estava rodando a fazenda e identificou que o umbigo dos bezerros não estavam sendo bem curados. E aí a gente falou, pô, por que vocês não estão fazendo a imersão do umbigo dentro do produto? Eles falaram, porque a gente vai sujar a mão, e aí final de semana a gente chega, não sai da mão aquilo, tudo. A gente falou, não, então o problema é esse, a gente, vamos comprar uma luva. Vai então, namorar a mão tá verde. Vai namorar a mão tá verde, então vamos pegar e vamos comprar a luva. Compramos uma luva, sem problemas, hoje em dia os umbigos são super bem curados, então assim, às vezes o detalhe ali pequeno, né? muda todo, e assim, a cura do umbigo é super importante dentro do processo do controle sanitário. Então, assim, são poucas coisas que, às vezes, você tendo essa visão, ou uma equipe, um gestor que tem essa visão para poder agregar isso no seu negócio, é muito importante. Então, assim, para mim, pessoas é um dos pilares do negócio. Carlota, você vê isso todo dia, né? Porque vejo nas todo fazendas dia. você consegue ter esse contato direto ali, né? Com a diferença que faz uma equipe muito bem preparada. Total diferença. E vou te falar onde que está a grande diferença de tudo, dessa mudança da pecuária, principalmente a pecuária de ciclo curto. O que acontecia? Bom, você matava um boi de 5 anos, então se você não desse vermífugo 1 ano, demorava tantos anos, você recuperava tudo isso, porque o tempo era muito longo. Hoje, a gente quer matar boi de 2 anos para menos. Tá? O sonho é os 18 meses, né? 18, 19 meses, 20 meses, já existe muito boi, né? Não é ainda a maioria, mas já existe. Então, você tem que ser muito preciso em todas as etapas. Um umbigo mal curado, ele vai refletir, às vezes, em uma arroba desse animal, porque o ciclo dele é muito curto, não dá tempo de se recuperar. Um vermífugo mal aplicado, mal escolhido, ele influencia demais, porque o tempo de vida dele é muito curto hoje dentro da propriedade. Então, passou a ser de precisão. Você tem que tomar muito cuidado, né? Você não recupera mais. Antigamente, eu lembro do meu avô falar, não, deixa essa boiada, nós vamos matar só o ano que vem. Né? Não vamos gastar com ela, o negócio não está bom, solta. Boi sanfona, né? Boi sanfona. Agora não, você tem que... Então, a precisão passou a ser uma obrigação sanitária, nutricional, você não pode errar, é muito pouco tempo prejuízo. Não digo nem o prejuízo, mas você deixa de ganhar. Sim. Por uma ação mal feita. Falta de equipe, falta de planejamento, falta de escolha dos produtos certos e da precisão. A precisão hoje, com essa pecuária de ciclo curto, ela passou a ser obrigação. E, Carlota, você vê um exemplo muito básico, né? Quanto custa uma luva e qual que é a diferença do impacto de perder um bezerro ou ter um resultado ruim ali no final? É uma conta absurda, né? O negócio mudou, né? E as pessoas têm que pôr isso na cabeça. Ah, mas... é uma conversa sempre para aumentar custo? Não, para aumentar lucro, né? A pecuária de ciclo curto, ela vem misturada genética, nutrição e sanidade. É um tripé, né? Aí vem, lógico, a mão de obra, mas é um tripé, são várias coisas que têm que funcionar precisos, né? Porque o resultado ele é financeiro, né? Um animal bem cuidado em todas as etapas, inclusive, ele estava falando do pós-desmama, por exemplo. O pique de crescimento dos animais é no pós-desmama ao sobre-ano. Ali você tem que ser impecável com ele, porque é ali que ele vai dar o sprint dele, que ele vai mudar de ser um boi de 21 arroba para um boi de 23. É o cuidado total dele nesse ganho pós-desmama. É onde ele se expressa. Comparando com o humano, sabe quando você passa sem ver um sobrinho de 11 para 13 anos? Que você chega, você fala, mas nossa, olha o tamanho que está esse menino. É aquele sprint. E esse sprint que ele dá, você tem que estar preciso, né? Você que vende genética, né? Mas se você errar numa torada, e essa torada, em vez de 750 quilos, está com 650, conta para ela qual que é o prejuízo. É complicado, né? Eu estava pensando agora também na desmama. Antigamente, a desmamava na marra, né? Deixava o gado dentro do curral. Hoje em dia, a gente já tem várias... técnicas de desmama racional, desmama lado a lado, desmama com troca de lotes. Então, assim, a gente vai vendo essas mudanças agregarem muito no resultado, né? E
Você falou da desmamada, o pique de crescimento. Imagina você desmamar uma bezerrada e ela já sair perdendo peso, né? Hoje em dia a gente desmama e consegue, com 15, 20 dias, o animal começa a ganhar peso novamente, não perde peso. Exato. Então, isso agrega bastante. Se a gente fosse trazer aqui, Rubens, fosse enumerar, pontuar as principais doenças, os principais problemas, como é que você colocaria ali, desde o começo, essa atenção básica que precisa, que é importante ter e necessária, e que vocês trabalham tanto aí com essa tecnologia? Excelente pergunta, Raquel. Bom, a gente pode dizer que o Brasil, né, é um país continental, a gente tem desafios diferentes, mas acho que o básico, né, o básico são muito parecidos, né? Então, se a gente começar o ciclo, né, ciclo de cria, né, começa onde? Na vaca, né? Então, o cuidado com a vaca ali, né, a vacinação dessa vaca é super importante. A vermifugação dessa vaca também, apesar de muita gente acreditar que vaca não tem problema, né? É mais resistente, mas ela tem problema sim, principalmente próximo ao parto. Que o que acontece? Próximo ao parto, ela tem um relaxamento da imunidade dela. E isso pode afetar ela, ter consequências, né, do desenvolvimento dela. O nascimento do bezerro, a cura do umbigo, acho que para mim é um ponto crítico hoje dentro da pecuária. Uma cura bem feita do umbigo, porque pode morrer, o bezerro pode morrer num caso desse, né? E aí até elogiar, Caio, pela escuta ativa, porque é super importante você escutar a sua equipe e saber identificar onde está a dor ali deles para conseguir corrigir isso. A vermifugação dos bezerros também ali com 4 meses é super importante. Vacinação desses bezerros para clostridiose, regiões onde você tem raiva também é super importante. A vermifugação também no desmame desse animal é super importante também, porque é um período de estresse para esse animal e baixa a imunidade dele, e a revacinação desses animais também. E aí na recria também todo o cuidado que você tem de vermifugação, controle de carrapato também, mosca do chifre em algumas regiões, quando começa a ter a puberdade desses animais, principalmente os machos, começam a sofrer com mosca do chifre, berne também é importante. E aí, na engorda, né, você garantir que esses animais também vão estar vermifugados, controle de carrapato, mosca do chifre, e as vacinações também para garantir que esse animal não seja afetado aí com clostridiose. Talvez seja um dos problemas aí que a gente mais tem, os grandes desafios, e raiva também. A gente vê bastante raiva em herbívoros surgindo em algumas regiões. Né? Parecia que estava tão distante, né? Parecia que estava tão distante, mas um momento que você assim, para de vacinar, começa a surgir de novo raiva, né? Uhum. E toda a atenção também, agora que a gente não tem vacinação de aftosa, né? Também tem toda uma atenção que o pecuarista tem que ter, porque estava acostumado a fazer os manejos nas vacinações, mas não esquecer que tem que continuar fazendo os manejos no momento certo. Apesar da vacinação não ser mais obrigatória, assim, o calendário sanitário tem que se manter, tem que seguir, manter a produtividade. Eu ia até te perguntar isso, Caio, como é que vocês fazem esse controle lá, né? Até frisando mais uma vez, são administradores lá, né? Eu até perguntava, você é agrônomo? Não, sou administrador, meu irmão é administrador. Como é que vocês fazem esse controle? É uma planilha de Excel? Raquel, verdade, pode ser na assim, caderneta do pão, funciona também? Qualquer jeito. Assim, a gente bate muito na tecla do planejamento, né? Então, assim, ao longo dos anos, as demandas dos animais, enfim, vão mudando. Então, a gente gosta sempre de planejar. Então, todo final de ano, a gente senta, faz o orçamento com a nossa equipe de consultoria, enfim, desde a parte financeira, orçamentária, até a parte, enfim, de planejamento de massa, enfim, de capim, e também na parte sanitária. Então, a gente tem tudo isso bem planejado. Acho que a chave de tudo é o planejamento para a gente conseguir alcançar bons resultados. Se acrescentar... Uma observação sobre doenças, eu acho que tem um ditado antigo que fala assim, qual o melhor bezerro? Você sabe qual é o melhor bezerro? Sadio. O que nasce. É o melhor bezerro. A primeira característica... Se ele não nascer, não dá, nem para ser bom ele vai ser. Então, o melhor bezerro é o bezerro que nasce. Seria a característica número 1, é nascer. E eu vejo esses tratamentos que fazem sanitários, preventivos, eu acompanho muito, principalmente FIV e IA. Da onde vem, por exemplo, o Caio vai até complementar isso bem para mim, receptoras compradas oriundas de trabalhos que fazem o sanitário perfeito. Você fazer isso dentro da sua fazenda perfeito, os índices são absurdamente maiores.
Mas, assim, é absurdamente... Você pega um gado sem origem. Não sei, comprei esse gado lá, não sei de quem que era, tal. Dá problema. As doenças reprodutivas feitas no calendário perfeito te dá índices maravilhosos. Segurança. Índice alto de fertilidade, porque as doenças reprodutivas elas existem. E agora, quando faz o calendário das fêmeas desde de novas, eu não sou veterinário, mas o Caio me complementa, aquele calendário certinho das fêmeas, né? De vacinas, de tudo, o resultado, principalmente receptora de FIV, e FIV é caro. Né? O embrião ele não é barato, o embrião ele custa aí R$300. Né? Então, você tem que tentar ter o maior índice possível de cada embrião transplantado. E a própria IATF, né? A IATF não é só a dose de sêmen, é o protocolo que você usa, né? Enfim, cara, como repercute isso, né? Como um animal oriundo de um trabalho bem feito sanitário na parte reprodutiva muda na fazenda. Carlos, assim, além dos índices assim, de fertilidade, de emprenhar, né? O nascimento, né? A gente vê, assim, a FIV está buscando agora, através de pesquisas, entender o porquê que a perda embrionária na FIV é tão grande. A gente vê um motivo muito grande, a parte de não ser bem feito um calendário sanitário desde sempre. Então, foi o que você falou, assim, é muita diferença de um gado que vocês têm, sabe de onde que ele vem, de um gado que você não sabe da origem. E precisa uma estratégia para essa eficiência produtiva? Como é que vocês estão trabalhando isso lá? Como é que vocês estão enxergando isso e até para fazer o planejamento aí dos produtos e tudo mais que entram no mercado? Na verdade, você precisa entender a necessidade que se tem naquela propriedade. Né? Cada propriedade tem a sua realidade. Né? Às vezes, a gente vê algumas propriedades que são vizinhas e têm realidades diferentes com relação à categoria. Né? Quem trabalha com ciclo completo tem uma necessidade, quem trabalha com confinamento ou só terminação, outra. Né? Mas, assim, a gente tenta trazer, né, e lançar produtos que realmente vão agregar no negócio do pecuarista. Né? Acho que hoje a nossa pecuária está passando por um momento de cada vez mais evolução e busca por eficiência. Né? Basta a gente ver a questão, né, de índices de IATF, né, TETF, FIV. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de embrião do mundo, né, de bovinos. Eu acho que é o maior. Eu acho que é o maior, né? Se eu não me engano, eu não quis falar isso porque eu não tinha certeza, mas eu lembro que há alguns anos era. Já era maior, já. Não sei se os Estados Unidos tinha retomado, mas, enfim, o Brasil está na cabeceira ali da produção de embriões. Então, o pessoal vem buscar a genética do Brasil, né? Sim. Para levar para a Índia ainda, né? Que é o berço do Nelore. Voltou, né? Está fazendo o caminho voltou inverso. O caminho. Então, assim, quer dizer, estamos num caminho de revolução. Nós fizemos a nossa lição de casa, mas tem alguns passos que a gente precisa tomar ainda. E tem bastante espaço. E a intensificação, porque é isso que vai acontecer com a pecuária, né? A tendência é essa, você intensificar a pecuária, você acaba aumentando os desafios sanitários na pecuária. E aí o que é? Você tem que ter prevenção das doenças, né? Manejos que vão ajudar nessa prevenção, mas também medicamentos e soluções para aquele tipo de desafio. Né? Confinamento, por exemplo, eu não sei o quão... Assim, confinamento, antigamente, fazia o confinamento que ninguém falava de doença respiratória bovina, né? de pneumonia. Hoje, você vai em qualquer confinamento no Brasil, é obrigatório você tem alguma medida de sanitária para isso, de prevenção. É até bom que você entrou num ponto que é a questão do manejo, né? Isso faz toda a diferença, né? O Caio, o Carlota, pode acrescentar aí para a gente essa... O confinamento, ele não é só mais uma ferramenta de engorda. É uma ferramenta de manejo. A região do Caio, principalmente, o sequestro do bezerro na desmama é altamente lucrativo você sequestrar ele. O que é o sequestro? É fechar ele, você tira da mãe, fecha, e simula a alimentação dele um pasto de alta qualidade, só que ele está preso. Mas aí ele está aglomerado, como você falou. Aí volta de novo ter um calendário sanitário perfeito para ele, porque ele está vivendo agrupado, né? Isso aconteceu até com a humanidade quando começou a morar todo mundo juntos, né? Morar em grandes cidades. Aumentaram, lógico, os contágios. Então, tudo isso virou desafiador, só que virou lucrativo. O sequestro de bezerro, ele virou hoje... O que dá mais dinheiro hoje em engorda de boi não é o confinamento final, é o sequestro do bezerro.
Porque é aquela história que nós falamos, você pega ele no pique do crescimento, você não deixa ele perder aquele sprint da idade. Então, hoje se aglomera muito, desde o confinamento, e daí sai no pasto rotacionado por causa da integração. A integração fez rotacionar todo mundo misturado de novo, junto e misturado. E até você está falando, a gente tem acompanhado, por exemplo, nos leilões, a gente tem visto cada vez mais a venda, por exemplo, de bezerras extraordinárias e de um mês, né? E, inclusive, por preços extraordinários, né? Isso tudo passa também pela questão do manejo, do tratamento sanitário, para você chegar a esse resultado. Porque senão a gente não estaria comprando hoje uma bezerra de um mês com valores extraordinários e com uma genética excepcional, que é uma aposta assim, muito grande, né? Com certeza. Por que os animais mais jovens são muito valorizados? Porque eles são a novidade, é o lançamento, é a genética que ninguém tem, né? Então, eles tendem a ser mais valorizados que o animal mais velho, lógico. Ele é o modelo novo. É o lançamento. A vida toda Só que realmente tem que ter o bezerrinho, você tem que lembrar que ele é um recém-nascido, né? Então ele também requer de todos os cuidados. Ele está no começo. Ele é um de todos recém-nascido, esses cuidados, ele tem igual né, um bebê, ele tem menos, ele está suscetível a ficar mais doente do que o animal adulto que já adquiriu, né? Então agora o gado, pessoal, e o Nelore é um fenômeno, né? É um animal muito saudável. O bovino é muito abençoado, né? O bovino, esses dias eu vi até num podcast, assim, uma pessoa falando a importância do bovino dentro do nosso negócio, né? A vaca, ela transforma tudo, né? Você pega o que sobrou da cerveja que o cara toma, quem que come? A vaca, né? Tudo que sobra da indústria, quem consome é a vaca. Né? Transforma numa proteína. Em proteína, né? Come o resíduo de tudo. O resíduo do óleo de soja, quem que come? O resíduo do etanol de milho, quem que come? Tudo o boi come. Quer dizer, nós temos no Brasil essa riqueza, né? Que é esse bovino que come tudo. Pega uma palha seca e transforma num filé de R$100 o quilo. Esse país tem que erguer a mão para o céu, né? De ter essa riqueza de poder criar gado como cria tão bem nesse país. Né? Aí todo lugar, né, a gente tem pecuária, né? Se eu não me engano, a única atividade presente em 100% dos municípios 100%. é a pecuária. Então, Nem assim, que seja todo lugar tem pecuária. Todo município, é uma estatística isso. Todo município no Brasil tem uma atividade pecuária. E o que a gente mais vê é essa evolução, né? Vocês estão trazendo aqui experiências muito importantes, assim. A gente saiu de lugares e eu imagino que você, por exemplo, que tem uma fazenda onde vem são 60 anos de trabalho, você deve ter ouvido seu avô, o seu pai, e hoje vocês estão nessa vivência. O quanto que mudou, né? O princípio é o mesmo. Lá de trás, quer dizer, a questão da sanidade, ela é obrigatória desde sempre, mas isso mudou, isso é enxergado de uma maneira completamente diferente, né? Com certeza, Raquel. Assim, eu acho que principalmente nessa troca de geração do meu pai para a gente, assim, a mudança faz 14 anos que a gente está lá ajudando meu pai e, assim, nesses 14 anos, muita coisa mudou, assim, coisas que a gente achava que era certo e não eram, desde o preparo do solo até na seleção, assim, como que a gente devia fazer. A gente tem, enfim, um caso do Geneplus, que, enfim, quando entrou na fazenda, mudou completamente o jeito que a gente pensava de criar, de selecionar. Então, assim, é uma tecnologia que veio realmente, a gente trouxe achando que era para poder pegar um mercado maior, mas no final a gente ficou impressionado com a tecnologia e acabou servindo para levar o nosso gado adiante. Intensificar ainda mais esses valores da necessidade de uma boa sanidade, um bom manejo, né, Robles? Porque acho que em alguns momentos a gente viu várias pessoas, às vezes, negligenciando o básico, né? E o básico que é essencial. Voltando, né? Hoje a gente está num momento desse, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A retirada da vacinação de aftosa é um momento crítico. Porque o pecuarista está acostumado a fazer o manejo nas vacinações, né? Que era a maioria do Brasil, maio e novembro, né? Principalmente nas extensivas. Nas extensivas, exato. E a gente vê em algumas regiões o pessoal deixando de fazer o manejo que deveria fazer, né? E aí, lembrando um pouco também dessa evolução da pecuária, eu lembro um pouco lá em 2004, mais ou menos 2005,
eu era estagiário da empresa, e a gente começou com um programa chamado Soma, e começou com treinamento de bem-estar animal com as bandeirinhas, né? E falavam para a gente assim, vocês são loucos, isso não vai dar certo. Nunca que vai ter manejo de bem-estar animal, né? A pecuária, o cara dá pau mesmo no gado, né? E hoje se fala tanto de bem-estar animal, né? Hoje você fala de pecuária com bem-estar animal, a importância disso, a importância de ter lá a bandeirinha, o cara fazendo um manejo com bem-estar. Hoje já estamos falando de marcação a fogo também, né? De pensando, né, nessa retirada também. Então, a pecuária está evoluindo. A sanidade está evoluindo também, né? Lá atrás também falava que a IATF não ia pegar nunca, né? Não ia pegar nunca. E não hoje... ia dar certo, né? Então, assim, a pecuária vem evoluindo e vai continuar evoluindo porque, assim, a gente tem esse potencial todo e a gente vai ter que, vai continuar alimentando o mundo, vai continuar mantendo aí, ficando nas cabeças da exportação de carne e produção de carne no mundo. E tudo, né? Se você for ligar, é como o Carlota estava falando, é um foco em resultado, né? Porque você ter essa tratativa do bem-estar, da sustentabilidade, né? Que falam tanto que o agro não tem, o agro é o que mais tem, né? Está mais focado, mais preocupado, e que hoje isso reveste em resultados extremamente importantes, né? A verdade é assim, a pecuária, ela não tinha concorrente. A verdade é essa, ninguém concorria com a pecuária. O pecuarista era soberano ali, não tinha soja, não tinha cana, e, por último, agora, muito menos celulose, né? O mundo passou pelo processo do plástico, né? Celulose era basicamente papel para a gente trabalhar com impressora, com caderno. Não. A celulose é muito mais que isso, né? Hoje voltou as embalagens todas. Eu fui para a Itália esse ano, lá não existe mais um copo de plástico, né? Então, aí só que a celulose entrou no lugar da vaca, literalmente, né? Que foi nas terras mais fracas, né? Então, a pecuária, que não tinha concorrente, passou a ter concorrente. Para o cara continuar na atividade, ele tem que soltar o pé do chão, né? Porque senão ele vai sair da atividade. E é uma atividade apaixonante. Então, e a gente tem, e a pecuária é gostoso, você tem a memória afetiva da pecuária, né? Você tem a memória afetiva do seu avô. Todo mundo tem um pezinho no campo. Tanto é que a maioria das pessoas que ganham um dinheirinho falar, vou comprar nem que seja um sítio, né? Porque tem essa memória afetiva. Então, para continuar na atividade, vai ter que ser eficiente. E para ser eficiente, vai passar por tudo que nós batemos papo aqui hoje. Se não fazer tudo na regrinha, precisão, não vai ficar. Isso é um fato. Não vai ficar, pode caçar outra coisa para fazer, porque não vai ficar. Ela tem concorrente e os concorrentes são bons. Vocês viram isso na prática, né? Não tem como, e vocês trouxeram toda essa evolução para dentro da fazenda, né? Porque não dá para ignorar mais as inovações, e é rápido, né? Tem que ser rápido. É muito rápido, porque, assim, complementando o que a Carlota falou, se observar a valorização de terra, né? Assim, muitas pessoas têm a propriedade como investimento imobiliário, só que a hora que começou a valorizar as terras, a gente começou a ver, assim, o resultado dela tinha que aparecer, assim, começou a ficar pressionado. Então, as pessoas começaram a diversificar para a soja, e aí o gado, por ser uma atividade mais longa, enfim, mais difícil, né? Você está mexendo, querendo ou não, com um animal, com um ser vivo. Então, assim, quanto mais eficiente você for dentro da fazenda, melhor vai ser seu resultado. Então, assim, a gente vê que, assim, a eficiência faz parte totalmente do lucro. Robles, você estava falando das bandeirinhas, né, de todos os desafios para ir e levar a informação e às vezes até reforçar a informação, né? Porque a maioria hoje no campo não tem o que não se saiba, né? A informação ela tá lá para todo mundo, né? Como é que vocês têm trabalhado nesse ritmo tão frenético aí para poder acompanhar e levar essa informação? Esse desafio da comunicação também é grande? Sim, a comunicação assim, o desafio da comunicação é o seguinte, né? Primeiro, você tem que ser o parceiro de escolha do pecuarista e do time do pecuarista, né? Porque, às vezes, o pecuarista até abre as portas para você trabalhar, o dono da fazenda, mas tem que conquistar o time dele também. E às vezes, você tem que fazer um trabalho de básico ali, de algumas informações, né? E mostrar, e demonstrar. Demonstrar que dá certo, né? Às vezes precisa
ter ali o nosso time no dia a dia, mostrando, demonstrando e muitas vezes repetindo aquilo, né? Então, você fazendo uma repetição também, demonstrando que dá certo, vai resolvendo. E ter também um ponto importante que eu acho, nesse ponto, é escutar quem está no campo. Escutar quem está no dia a dia da fazenda. Você falou até da questão da escuta ativa, né? Escuta Porque ele ativa. deu um exemplo bastante importante e às vezes é isso, né? É você saber ouvir para poder entender o que está acontecendo. Porque se você está distante, porque nessa administração, às vezes você passa 15 dias fora ou 10 dias fora. Exato. Você não fica na fazenda todos os dias. Quer dizer, você tem uma equipe que está lá tocando muito bem, né, Carlota? Você vê exemplos aí pelo Brasil extraordinários, né? Eu que acompanho vocês aí nas transmissões Com todas, certeza. né? E a pecuária, a criação de bovinos, ela se diferencia muito do frango e do porco, por exemplo. O frango e o porco, ele vive embaixo de um barracão. Se tiver calor, você esfria, se tiver frio, você esquenta. A realidade é muito mais simples. Fazenda, você tem que escutar muito, escutar aquele peão mais antigo. Por quê? Porque a fazenda, primeiro, que os animais ficam soltos. Em situações que, às vezes, uma água, diferente do barracão, que a água está ali. Ali não, tem um açude que seca, tem uma pileta que dá problema, a fazenda é muito mais complexa. A pecuária, ela é muito mais complexa do que a criação de bovinos, é muito mais complexa do que a maioria dos animais, porque você vive os intempéries todos. É a seca, é a extensão do negócio todo, é muito difícil. E cada região é um tipo, né? Por isso que o bovino ele é tão diferente do porco e do frango. É muito diferente. Porque ele é criado em situações totalmente diferentes. Às vezes, dentro de uma fazenda, existem 3, 4 realidades diferentes dentro da mesma propriedade. Então, por isso é importante você escutar os antigos da região, porque realmente é muito... A pecuária ela é muito mais complexa por isso, né? Que é por ela ser... Os animais são criados soltos. Então, você tem que respeitar a tecnologia, muito a tecnologia, lógico, mas escutar também a experiência. E isso é muito importante. Eu quando chego para ir numa fazenda, eu já observo quem que é o peão mais antigo, já colo nele. É o que te dá as notícias, não é assim, cara? É aquele que você... E às vezes é o mais quieto. Né? Ele te dá as notícias de tudo. Você acha que hoje os pecuaristas estão abertos? A gente vê também várias gerações novas entrando. Óbvio que a gente tem que ouvir a experiência, mas tem muita gente jovem chegando, com ideias novas, e às vezes com uma visão que a gente, né, precisa também estar atento. Você sente isso dentro das fazendas? Até queria ouvir de vocês todos sobre isso. A pecuária ela está engatinhando nisso, né? A agricultura está muito na frente. A agricultura faz palestra, até a senhora da cozinha vai, por quê? Para ela saber do planejamento do ano. A agricultura está muito na frente. Mas as grandes agropecuárias, o pessoal que já entrou com uma visão mais moderna, sucessórias também, que é o caso do Caio e do Renê, que daí esse pessoal mais jovem tem mais essa visão. Mas a pecuária é muito atrasada ainda, né, Caio, em relação a isso. Assim, é muito atrasada em relação a isso, Carlota. Eu acho que, assim, com a gente chegando, né, enfim... mas com calma também, né? Porque a gente às vezes chega com muita sede, né? Então a gente tem que ouvir muito também o que os mais experientes têm a dizer, né? Então eu acho que a nossa geração pode fazer diferença num curto espaço de tempo, mas que a gente precisa sempre respeitar e ouvir o que os mais velhos têm a dizer. Afinal, eles fizeram muita coisa e sabem muito mais do que a gente muitas vezes. Você acha que estão abertos mais à inovação? Você sente no geral? Né? Porque vocês trabalham muito com isso, né, Rômulo, lá dentro da indústria, essa situação de estar produzindo coisa nova, de estar buscando aperfeiçoar a tecnologia daquilo que é necessário. Eu acredito que sim, até porque, assim, se a gente for pensar, o Carlota trouxe muito isso, né, da pecuária lá do passado, como que era, né? Era acumulativa, né? Hoje não, tem que ter a conta na ponta do lápis ali, né? Tem que fazer conta de quanto entra, quanto sai da fazenda, né? Você tem que ter seu caixa, né? Então, não só, né, na questão administrativa, mas na questão operacional também da fazenda hoje se escuta mais, né? Hoje dificilmente você vai escutar um pecuarista hoje falando que a ATF não dá certo. Sim, já foi comprovado que a ATF não dá, que a ATF dá certo, só que você tem que estar preparado para ir à ATF, para a tecnologia. Fazer corretamente. Fazer corretamente, né? Por exemplo, a gente vê ainda
ainda existe em alguns lugares propriedades que não tem uma balança. Tem muito. Que não tem uma balança. Isso é o básico. Você medir. Você precisa medir. Uma coisa que eu sempre, quando eu converso com pecuarista e tenho oportunidade, eu sempre falo. Infelizmente, o pecuarista muitas vezes não vai ver o final do produto dele, que é o abate. E não vai assistir o abate dos animais dele. Isso é super importante. Acho que em nenhuma cadeia produtiva, o dono não vê o produto final dele, o como que está saindo esse produto. Eu acho super importante o pecuarista acompanhar o abate dele, é importante isso. E saber o que está acontecendo, quanto está rendendo. E eu vejo já, hoje existem empresas de consultoria já fazendo isso. Então, assim, existe uma abertura, existe uma evolução, mas ainda a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, mas eu acho que as novas gerações vão trazer isso também mais forte. Papel, né? Você faria um antes e depois? Traçaria uma linha? Claro, com todo respeito a tudo que a sua família fez, e eu sei que você valoriza muito isso, mas, assim, você faria uma linha de antes e depois? De coisas boas? Assim, podemos traçar assim, um negócio que a gente faz muito, assim, dessa parte de gestão, né? Eu acho que assim, a gente analisa toda a tecnologia e a viabilidade dela. Porque assim, tem muita tecnologia muito boa, zootecnicamente falando, mas que a hora que você vai conseguir tentar fazer conta para aplicar na prática, a gente acaba não conseguindo. Então, assim, é uma diferença dos antigos, digamos assim, que antigamente eles faziam... A tecnologia chegou, vou fazer sem fazer essa viabilidade. E muitas vezes, um exemplo são os europeus, na época da febre dos europeus. Nossa, nas raças europeias. Enfim, todo mundo fazia, e no final não deu em nada, porque às vezes não foi bem executado. E depois, devagar, voltou o Angus, enfim, mais bem preparado, mais bem estudado, e aí o pessoal acabou aderindo super bem. Então, assim, talvez essa parte de gestão a gente tenha uma diferença grande em relação aos mais antigos. Na verdade, a pecuária permitia erros. Porque como ela era tão de longo prazo, que eu contei para trás aí, você atrapalhou num boi um ano, no outro ano recupera. Agora não dá mais para brincar. Se brincar, às vezes tem que vender fazenda. Não erra feio, não, que dança, né? Então, o passado, e o passado nosso é muito recente, né? Eu tô te falando de 40 anos atrás. Né? E às vezes até menos, né, Carlota? Porque as mudanças foram tão rápidas e tão significativas. Na verdade, é de 40 anos para cá. Vamos ser mais, né? Tem coisa que é 20 anos, né? Era muito diferente, né? Essa valorização das terras que fez a pecuária ter que se mexer mesmo, é coisa de uns 15 anos que teve um boom muito grande imobiliário, né? Nas terras, que foi quando principalmente a agricultura começou a vir com muita novidade tecnológica e permitiu plantar em solos em altitudes que não eram possíveis, né? Aí mudou tudo. E com a entrada de outros produtos agrícolas, principalmente a celulose. Celulose é a cana-de-açúcar, né? A cana que deu, num passado, aí, uma mergulhada para baixo, de repente volta com tudo, né? Açúcar em alta, etanol em alta, o combustível, né? O combustível... essa competição com o fóssil, né? Voltou, né? Teve um momento aí que deu uma quietada. Então, os combustíveis renováveis que são oriundos de planta, né? Tem até uma planta nova, esqueci o nome agora, que é para fazer querosene vegetal. Então, é uma novidade, tem um nome meio complicado. E todo dia tem uma pesquisa nova, tem uma experiência nova e que está dando certo. Exatamente. Né? Então, a pecuária vai sendo obrigada a ser eficiente. Né? E para ser eficiente, voltando a falar, é detalhe atrás de detalhe. O Carlota, até falando um pouco da nossa área do melhoramento genético, né? 20 anos atrás para cá, o tanto que não mudou, né? Assim, um bezerro que antes você desmamava com 200 quilos, achava bom. Hoje, 200 quilos num programa de melhoramento genético, o PO, a gente já não acha bom mais, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, né? O melhoramento genético, ele é um caminho sem volta, né? Porque ser eficiente... Hoje, a genética passou a ser obrigatória. Genética eficiente passou a ser obrigatória dentro do processo. Por quê? Porque o custo de produção subiu, né? Em função de tudo que a gente vem conversando, principalmente de valorização das terras. Subiu o custo de produção, nutrição subiu, né? O confinamento, a suplementação animal, ela vem do resíduo. Mas o resíduo nobre. Porque o que boi basicamente come? Milho, que é suplementado. Milho, que é um produto nobre, o humano come milho.
e o resíduo da soja. O que é o resíduo da soja? Você esmagar o grão, sobra o farelo de soja. O farelo de soja alimenta a criança. Então, o boi come um produto nobre, para ser eficiente. Então, ele tem que ser de alta genética, para comer menos e transformar esse produto de alta qualidade. Ao mesmo tempo que ele come resíduo, mas o resíduo também é nobre, né? O resíduo de tudo. Não tem nada que o boi come que você fala assim, é resíduo. É resíduo. O que ele consegue transformar é mágico, né? Transformar aquilo numa coisa tão nobre que é a carne, né? E a tradução de melhoramento é eficiência, né? Não tem exatamente. outro, né? E essa história da carne bovina, não adianta, gente. Você fala, mas lá no tal lugar o pessoal só come peixe. É que nunca comeu uma picanha. Entendeu? Mas tal lugar lá na China o pessoal gosta de besouro. Só come besouro quem não tem acesso a um bife. Entendeu? Então, a carne, o sabor é apaixonante. Não tem quem... Não adianta. A carne, quando a pessoa aprende, ele não quer. A preferência vai ser a carne bovina. Por mais que esteja impregnado na cultura dele. Mas quando ele vai num churrasquinho a primeira vez, hein? Nunca mais, entendeu? Eu acompanho muito essas matérias dos países asiáticos, né? Esse boom que está tendo, principalmente da classe média. Rapaz... A primeira coisa é comida, né? A primeira coisa é comer bem. E é só ver a exportação, né? Hoje o maior mercado exportador da nossa carne é a China, né? A gente fala China, mas é até errado, é a Ásia, né? É que a China é o maior, né? Mas é a Ásia, né? Essas que compra carne de qualidade, por exemplo, você pega Singapura. Singapura é uma cidade-estado que tem restaurantes maravilhosos, né? Os milionários da Ásia vão todos para lá. Você acha que ele vai chegar lá e ele vai querer comer o quê? Besouro. Não vai comer, né? Então, o nosso país o mundo sabe disso, né? Só que está colocando a gente no desafio de fornecer qualidade para eles, né? Eu acho que a gente está cumprindo muito bem esse desafio, né, Carlota? Eu estava vendo uma pesquisa, nos últimos, acho que 25 anos ou 30 anos, a gente diminuiu em quase 20% a área de pastagem e aumentou a produtividade em 172%. Então, a gente pega essa... E diminuiu a idade do abate. E com a diminuição de idade do abate, melhora automaticamente a qualidade de carne. Porque a carne, pode contar a historinha que for, raça, tudo, mas o que faz maciez, em primeiro lugar, é animal jovem, né? A fibra é mais nova, não tenha dúvida quanto a isso, né? Então, e esse papel que nem o Caio falou, a gente está cumprindo, né? Com todas as dificuldades de um país que tem uma economia volátil, né? A gente passou aí por vários problemas recentes de economia, mas é impressionante, o agronegócio é muito forte e essa mudança genética, nutricional e sanitária, volto a dizer, é o que está fazendo toda a diferença para o mundo, né? E essa é exatamente a força do agronegócio, né? Essa organização impecável, indiscutível, se for comparar com qualquer outro setor, né? Porque a gente fala, o homem do campo, parece uma coisa tão simples, mas é esse homem do campo que foi lá, que fez a conta correta, que focou no melhoramento, que entendeu como é que esse processo, esse desenvolvimento ia ocorrer, que trabalhou nas coisas básicas, né? Que é você ter uma boa sanidade para você, quer dizer, entendeu o processo e evoluiu. E não parou, e foi correto nisso, né? Que é muito difícil você encontrar isso em qualquer outro setor. Né? Isso é realmente muito impactante. E é por isso esses resultados, esse peso no PIB, né? Isso não é de graça. Isso tem uma conta muito forte por trás de tudo isso, né? E muito importante. A pecuária, assim, a lição de casa está sendo feita, né? Cada vez mais a gente está fazendo a lição de casa. Eu vejo que é um caminho sem volta, né? A evolução que a gente teve nos últimos anos de produtividade, esse estudo também eu já vi, dessa redução da área de pastagem com relação à produtividade, é muito claro isso, né? E a questão do melhoramento genético é super importante para esse papel também. Eu trabalhei com genética já, fiz mestrado, doutorado nessa área de genética também, que eu lembro de um estudo que mostrou a evolução do frango. Se a gente for pensar, né, no frango, talvez como um modelo... É o modelo mais... É o modelo mais eficiente. Que o melhoramento genético fez a eficiência do frango, que era abatido com
90 dias, se eu não me engano, para ter 4,5 kg. Hoje, com 45, você já bate um frango. E 80% dessa evolução foi para o melhoramento genético. E consumindo muito menos. Consumindo muito menos. Melhorou a sanidade? Melhorou. Melhorou a nutrição? Melhorou. Mais exato? Excelente. Mas 80% dessa eficiência, dessa melhoria de eficiência, foi devido ao melhoramento genético feito nas linhagens de frango. E a importância da pesquisa em todo esse processo, não só das indústrias, né? Mas eu conversava agora há pouco com uma pesquisadora da Embrapa e discutindo a questão de se utilizar a tecnologia, Big Data e tudo mais, inteligência artificial, até para fazer o acompanhamento por drone de forragem, da comida do gado, tudo para aumentar a eficiência. Então, isso é levado a sério, né? E isso é levado a sério de ponta a ponta. Porque o pecuarista também se preocupa com isso, ele se atualiza, ele está lá acompanhando e aplicando isso no dia. E essa aplicabilidade que traz esses resultados tão importantes e positivos, né? Tem coisas que nos assustam até. Tem uma matéria, se dá um Google aí, vocês vão ver, tem uma universidade no Mato Grosso do Sul fazendo um trabalho com inteligência artificial, vi hoje, que num futuro próximo você vai falar, essa novilha não emprenha. Ou ela emprenha. Através de inteligência artificial, lógico, foi jogado um monte de informação dentro dessa inteligência para ela te dar a resposta. Olha que coisa maluca. Então, nós já nem mexe, né, com a vida dela. Já vai para abate. Antes de testá-la, ver se ela emprenha ou não. Está nas redes sociais, aí dá um Google, vocês vão ver. Então, assusta isso, né? Sensores de solo, sensores de... É fantástico. Fantástico. E quais são os motivos principais de tudo isso acontecer, principalmente no Brasil? Voltando lá atrás, é a memória afetiva, é o vínculo da maioria das pessoas com o campo. O cara fica milionário no setor de mineração. Ele compra fazenda e ele não mede esforços para fazer aquilo acontecer e ser o melhor naquilo. Sabe? Eu vejo exemplos assim de tanto que eles amam isso, esses grandes empresários. Eu não vou citar qual empresa, mas um dos maiores empresários do país tem um diretor dele falou assim: rapaz, faz 6 meses que eu tento falar com ele, você chega aqui e entra dentro da sala dele. Eles amam tanto o lado da pecuária que eles não recebem, porque nós somos prestadores de serviço dessa área. Primeiro com um diretor que fazia 6 meses estava na fila para resolver um assunto da indústria com ele. Porque ele é apaixonado por aquilo. Você vai para a fazenda deles, eles te atendem. Rapaz, você fala, pô, mas esse cara é o CEO, ele para o que está fazendo para te atender, para te escutar. Então, isso é muito forte dentro do nosso negócio. E por isso que o Brasil tem um dos grandes motivos desse diferencial do nosso negócio são pessoas que foram muito bem-sucedidas em outras áreas e despejam dinheiro ali. O nosso negócio é muito mais privado. Muito mais privado do que governamental. O dinheiro aplicado em tudo isso, no melhoramento genético. Porque nós temos auxílios, né, Caio? Mas quem banca o melhoramento genético lá no Marcondes, no Nelário Marcondes? Gente, né? 100% São políticas vocês. Privadas, não públicas. Né? Você tem, lógico, uma Embrapa maravilhosa, aí, mas sim, 99% é bancado pelo pecuarista. E quando pega dinheiro, é de 10% ao ano. Na hora que você soma tudo, vira 10% ao ano. Não é dinheiro barato, não. É dinheiro caro. Né? Nós não temos uma política de subsídio no Brasil. Não existe. Não tem dinheiro zero. Tem umas linhas de crédito para sem terra, alguma coisinha do lado popular de governos, né? Que não é só esse atual. Todo governo tem um lado popular, que eu acho também social, que eu acho importante ter. Mas para o médio em diante, ele vai lá e tem que pagar, vencer o boleto, tem que pagar. Tem que pagar a conta. Um negócio que eu acho muito legal, Carlota, hoje em dia, que vem crescendo, essas parcerias meio que público-privadas, né? Com empresas, enfim, dar um exemplo do Apta, por exemplo, que é em São Paulo, o pessoal de Colina, por exemplo, várias empresas, enfim, fazem pesquisa lá dentro. Então, assim, é um negócio que traz bastante, assim, evolução e alguma coisa bem palpável, né? Com teste in loco bem feito, enfim. Tem um ditado que fala: por que baleia
pode estar em extinção e vaca está aumentando. Você sabe dessa história? Não. Porque a vaca tem dono. Bom, o papo está super bom, está até divertido, né? E só que eu queria finalizar bem aqui com vocês, para a gente falar um pouco, deixar um recado para quem quer uma dica aí para começar, né? E de uma forma com o pé direito lá, melhorando a sua atuação na pecuária. O que você deixaria de mensagem? Vamos começar com o Carlota aqui. Acho que a mensagem é o seguinte: como todo setor, né? Dedicação máxima no que faz, né? Quem acompanha a gente desde o começo aqui, tivemos uma pecuária totalmente diferente há poucos anos atrás, que era acumulativa, hoje ela é de precisão. Então, da mesma maneira que você ganhou seu dinheiro, através do setor que você mexia, com dedicação, com um olhar diário, pensando no negócio todo dia, você tem que aplicar isso na pecuária. Se você não for dessa maneira, não mexa com isso, não permite mais. Né? Aí compra um sítio só para levar os netos para andar de cavalo e que você vai ter menos prejuízo. Para hoje, na atividade pecuária, agronegócio entra sabendo que você vai poder pensar nele, se dedicar e ter dedicação. Senão, não mexa com isso, porque hoje já é um negócio de empresa. Hoje a fazenda é uma empresa. Então, entre com foco, com tecnologia, auxiliado dos melhores produtos e pessoas, né? Confie na tecnologia, confie em ciência, né? Quem duvidou de ciência na humanidade só dançou, né? Então, o meu conselho é esse aí. Robles, qual que é o próximo passo aí na questão da sanidade animal? Como é que você está enxergando? Bom, o primeiro ponto é assim, entender qual que é a realidade da sua propriedade. Né? Quais são os desafios que você tem, os objetivos que você tem ali, né? E a partir daí procurar profissionais, e a gente tem uma gama de profissionais dentro da Behringer que podem atender aí os pecuaristas para montar um programa sanitário para eles, né? Mostrar ali o como que a gente pode, né, melhorar essa parte do calendário sanitário também. Nós temos excelentes soluções para os principais desafios do pecuarista aí no dia a dia. E também, acho que puxando aí um pouquinho do que o Carlota trouxe, é profissionalismo, né? Precisa ter profissionalismo na pecuária. É uma atividade profissional, é uma empresa, não é um hobby. Não deveria ser visto apenas como um hobby. Pode ser um hobby, mas pensa que você precisa garantir ali que tenha profissionalismo, que tenha bons profissionais e uma boa equipe para fazer a gestão dessa empresa. Caio, o que você diria para quem está buscando essa eficiência aí produtiva no campo que vocês alcançaram? Complementando um pouco o que o Carlota e o Robles falaram, além de profissionalismo, dedicação, acho que a gente tem que ter amor também naquilo que a gente faz, né? Então, a gente mexe com o ser vivo, com o clima, com tudo. Então, assim, tem épocas, assim, a gente passa por momentos muito difíceis que, se realmente a gente não tiver amor naquilo, a gente fala, nossa, isso aqui não é para mim, então eu prefiro não fazer. Então, assim, amor no que a gente faz e, com certeza, o que o Robles falou de investimento em equipe, o Carlota também está cercado de pessoas especialistas, né? A gente vê cada dia mais a pecuária se cercando do especialista sanitário, do especialista no solo, do especialista em melhoramento genético. Antigamente, uma pessoa fazia tudo. Então, hoje em dia, está muito mais cheio de especialistas. Então, se cerquem desses especialistas bons e confiem neles. Seria isso que... Bom, a gente não podia fechar de melhor maneira aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que a gente acabou de uma maneira muito eficiente também, contribuindo aí com quem está nos acompanhando. Muito obrigada, Carlota. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, Robles. Obrigado. Valeu. E para você que nos acompanhou até aqui, eu queria fazer um agradecimento especial por sua audiência e já convidar para o próximo Prosa e Pecuária.